Alô, Ale, tudo bem? Ô, João, que prazer, que honra estar com você mais uma vez aqui nos bastidores. Eu fico muito feliz em falar no microfone tão potente como esse da Itatiaia, que é a rádio mais ouvida do Brasil. E, pelo jeito, o Renato Gaúcho não estará aqui no nosso métier. Eu queria te pedir os números da Mega Sena. Porque ontem, tudo que aconteceu hoje, você falou ontem. Você falou ontem, o Renato Gaúcho tá pedindo um valor pra não aceitar, vai ficar lá na praia, Ipanema, naquela resenha boa, no futevôlei, verão carioca, um mês pro carnaval. Você falou isso tudo ontem, rapaz. Ele gosta muito de viver a vida, né, que a gente fala, né, e tem uma condição maravilhosa pra isso, graças ao seu trabalho, né, como jogador e como treinador. E ele jogou lá em cima, né? Ele jogou a proposta lá em cima, sabe também que o Cruzeiro gostaria muito de contar com ele, mas também não tá rasgando dinheiro, né? Ninguém tá, né, o João? E aí ficou uma negociação um pouco mais complicada. Eu tava torcendo, vou falar a verdade pra você, eu tava torcendo pra ter o Renato Gaúcho aqui, acho que seria além de um bom treinador, né? Um ótimo personagem a movimentar bastante aqui a imprensa do Brasil, capaz até de outros centros, hein, ô João? Falar que o Renato Gaúcho também não é bom, porque ele era bom quando tava pra lá. Mas o Renato não ganhou nada, o Renato não é nada disso, né? Capaz de falar, mas enfim. Você sabe que nesse mundo do futebol e das negociações principalmente, né? Tudo pode acontecer, eu não duvido de nada, mas deu uma esfriada, né, João? Não entendi o que você falou. Não, de repente pode ter uma reviravolta. Ah, sim. Sabe, de repente pode ter, não, então isso aí eu não quero. Seria a volta dos que não foram. Exatamente, é um jogo de xadrez que a gente fala e que o nosso querido Pansieri vai desvendar pra gente. Pansieri, boa noite, tudo bem? Boa noite, João, um abraço pra você, pro Alê e pra quem nos acompanha. Deixa eu dar um recado aqui do Banco BMG, tá precisando de dinheiro, Pansieri? É bom, né? Então olha só, antecipe seu saque aniversário, fundo de garantia no Banco BMG. É simples, é sem burocracia, não vai comprometer sua renda. Dona Mara não vai ficar brava com você. É tudo 100% digital e sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. bancobmg.com.br. Me conte como foi. Aí a diferença que tava faltando, agora o Pansi vai... O Banco BMG vai... Com esse saque aniversário ele resolve. Rapaz. 2 pau aí por mês. Ô, Renatão, chega aí, filho. Aqui, me conta como é que foi esse dia agitado, movimentado do Cruzeiro, e daqui a pouquinho eu quero contar o que eu apurei também, Pansieri. Ô, João, uma vez repórter, sempre repórter, gente. Não é porque o João tá aqui no Bastidores apresentando que ele deixa de ser repórter, né não, João? Opa, é a melhor parte. Deixa eu falar que você sempre me falou isso. Então, foi um segredinho nosso que a gente tá contando pra todo mundo. Olha só, no Itatiaia Esporte, inclusive, tem uma enquete, o nosso Bruno Furtado acabou de me enviar aqui, qual o nome preferido para ser o novo técnico do Cruzeiro, para turma acessar o itatiaesporte.com.br, o nosso ouvinte também nessa nossa sinergia de força, né? Itatiaia no radinho, no site, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então no site você pode ir lá e escolher qual nome você quer que comande o Cruzeiro. Mas para explicar essa situação do Renato, o Renato Gaúcho, desde o último sábado, a Itatiaia fala, né, o Cirilo falou na nossa jornada, que é um nome que interessa. Porém, a pedida tá acima de 2 milhões, porque não é só 2 milhões para o Renato. Tem uma grana para empresário, tem uma grana para comissão técnica. Isso aí dá uns quase 2 milhões e meio. Eu apurei que o atual técnico do Cruzeiro, o último técnico do Cruzeiro, ganhava 900 mil reais no Cruzeiro. Eita! E que com as despesas de comissão técnica, comissionamentos, tudo, o valor beirava ali 1 milhão e 100. Então nós estamos falando de o dobro, ou perto do dobro para o Renato Gaúcho, porque seriam esses 2 milhões mais os outros penduricalhos que vêm. Então, em síntese, um ganhava 900, o outro ganha 2. Essa seria a diferença. E aí o Cruzeiro não topou porque entendeu que extrapolaria em muito o limite do razoável para realidade do futebol brasileiro, para a realidade do Cruzeiro, para a realidade do que se pagaria. Exatamente. E isso então travou a pauta, travou a negociação, travou o acordo, João. Por isso que não avançou. Tinha uma chance de avançar? Tinha. Há um carinho do Renato pelo Cruzeiro? Claro que tem, jogou aqui, conhece muita gente que tá lá no Cruzeiro, conhece muitos jogadores que estão no Cruzeiro, ó. Vamos lembrar aqui o Wallace, Matheus Henrique, Lucas Silva, Gabigol, Eduardo, essa turma toda trabalhou com o Renato. Mas aí quando vem a parte financeira, João, aí não dá não.
O problema é que ele tem carinho pelo Cruzeiro, por essa turma toda, mas ele tem carinho por Ipanema, pelo futevôlei, pelos amigos dele. E aí, Ale, sendo sincero, sem hipocrisia nenhuma, eu respeito muito a posição do Renato, a decisão do Renato. Tem alguém aqui da nossa equipe, acho que é do Panzi, que sempre fala isso, fazer conta com o dinheiro dos outros é muito fácil, ou você fala isso, eu falo, né? Também. Quem sou eu para dar palpite na vida do Renato Gaúcho, para falar se o cara tá certo ou errado do que ele tá pedindo? Então, sendo assim, nós temos que dizer o seguinte, o Renato tá com 62 anos, tem uma filha só, muito bem criada, aliás. Você achou? Muito, muito bem criada. Ok. Eu nunca vi um saldo bancário do Renato, mas por toda a trajetória que ele construiu ao longo da vida, imagino que é um homem muito bem sucedido financeiramente, muito bem resolvido financeiramente. Isso dá o direito pro cara de falar o seguinte: olha, eu me dou o direito de ficar à toa. Eu não quero ganhar 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais por mês. Não quero. Me dou o direito de ficar aqui, jogando futevôlei, tomando chopp, convivendo com meus amigos. É isso. E esse é um direito do cara. Ele tem o direito de não querer. De falar o seguinte: eu abro mão de ter 1,5 milhão a mais de reais por mês na minha conta para ficar tomando chopp na praia com meus amigos. Isso é um direito dele. Agora, também é um direito do Cruzeiro falar o seguinte: olha, não vou pagar 2 milhões de reais para um técnico, e se eu fosse diretor do Cruzeiro, se fosse o Pedro Lourenço, Pedro Júnior, o Alexandre Matos, eu também não pagaria 2 milhões de reais pro Renato Gaúcho. Eu acho que é uma insanidade pagar um negócio desse para um técnico de futebol. Eu acho que tá todo mundo aí no seu direito. Tá todo mundo no seu direito. Agora, tem uma questão para vocês dois, se é que isso é possível, né? O próprio comentarista fazer a própria pergunta, né? Que é uma coisa que seria fora um pouquinho do padrão. O que é mais caro, na opinião de vocês? Cirilo, se quiser dar o seu pitaco também, está convidado. 900 pau, 900 picanha pro Diniz ou 2 milhas pro Renato Gaúcho? Essa é uma questão. Os dois são bem caros, né? Os dois são bem salgados. Mas o que é mais caro? Pra mim, eu acho que, vou te falar, eu acho que o Diniz sai mais caro. Eu acho que o Diniz fez um trabalho muito ruim no Cruzeiro. Mas eu acho que as duas comparações não são possíveis. Não gostou da pergunta? Então retira a pergunta. Não. Minha primeira pergunta em 2 anos e meio do programa. Não, eu gostei da pergunta. Eu só não acho que faz sentido. Não, é o que é o custo-benefício. Tá, mas assim, a mesma coisa de você perguntar pro cara o seguinte: olha, o que é melhor, você pagar 2 milhões numa Ferrari ou 900 mil numa Mercedes? Eu não sei se o cara tem 2 milhões para pagar na Ferrari. Às vezes ele só tem os 900, só entre aspas, os 900 mil para pagar numa Mercedes. Por exemplo, o Hulk é o maior salário do Atlético, falando do Atlético agora. Ele se paga, né? Ele é no custo-benefício, ele se paga. Tem gente lá que o Vargas ganhava quase 1 milha e era mais caro que o Hulk, não é? Sim. Nesse sentido. Por exemplo, o Diniz, ele... Mas você acha que o Renato Gaúcho se pagaria para ganhar 2 milhões por mês no Cruzeiro? É difícil saber, mas, por exemplo, uma trajetória tão catastrófica como a do Diniz, que tirou o direito, não sozinho, evidentemente, né? Mas do Cruzeiro estar na Libertadores, qual é o tamanho desse prejuízo, né? Qual é o tamanho desse prejuízo? Eu concordo com você que pagar nem 900 pro Fernando Diniz, ter o Fernando Diniz como técnico era ruim em qualquer circunstância, na minha opinião. E olha, gente, eu não tô sendo oportunista aqui, porque quem me conhece sabe. Eu já dizia, quando o Fernando Diniz era técnico lá atrás, do São Paulo, do Santos, do Fluminense, eu sempre disse, eu não gosto do estilo de jogo do Fernando Diniz. Pessoal, tem nada contra ele, pelo contrário, eu tive com o Diniz nesse período aqui 3 ou 4 vezes, super educado, super respeitoso, uma pessoa de trato muito fino. Lá no Paraguai, na final da Copa Sul-Americana, tive a oportunidade de conversar com ele, cara super educado, mas eu, João Vitor, não gosto do estilo de jogo dos times dele. Eu acho que são times muito expostos, eu acho que é uma insistência numa troca de passes que às vezes é inútil, que às vezes é improdutivo. Eu não gosto. Então eu não acho que qualquer valor ali no pagamento pro Diniz era bom, porque eu não acredito no modelo de trabalho dele. Ponto.
Mas também acho que pagar R$2 milhões por Renato Gaúcho é um valor despropositado, porque eu não sei se o Renato Gaúcho dará esse retorno de levar o Cruzeiro para Libertadores. Se eu tivesse isso garantido, eu pagava. Mas não tem. Não tem garantia. Não tem garantia. Como diria aquele velho comercial, la garantia sou idiota. Então, João, vamos continuar. Sendo assim, o Renato, ele tá meio, vamos colocar assim, no momento, sai de cena. Outros nomes, né, pra gente até trazer a sua opinião, trazer a opinião do grande Ale, olha só. Vasco Matos, eu ouvi esse nome hoje, é um técnico do Santa Clara de Portugal, tem contrato até dezembro de 2026, 44 anos. Poucas pessoas conhecem, né, o trabalho do Vasco Matos, né? Então fui lá atrás e busquei isso, tá fazendo uma boa participação no Santa Clara, enfim, um treinador novo, ideias novas. Aí veio um nome, João, que esse você e o Alê conhecem e o nosso ouvinte da Itatiaia muito. Luiz Castro. Gente, o Luiz Castro, o ano passado, ele foi mandado embora do Al Nassr, né? Em setembro. E ele tem uma grana, uma bolada pra receber. Você tava falando de saque FGTS aí, João. Ele tem um saque pra receber até... Tem um FGTS bom aí, né? Ele tem um FGTS bom até maio, gente. Até maio, junho, ele vai receber essa grana. E é uma grana muito alta do Al Nassr, que tava na contratação dele, no caso foi demitido e recebe essa multa. Ele tem 63 anos, fez um bom trabalho no Botafogo, né? Deixou uma boa impressão. É um nome que agrada, mas essa parte financeira pode ser mais um problema. Eu falei que traria algumas informações, as informações são exatamente sobre o Luiz Castro. Eu conversei com uma pessoa da alta cúpula do Cruzeiro e a frase que eu ouvi foi a seguinte: nós estamos enfrentando o mesmo problema que o Atlético enfrentou há 2 meses, quando tentou contratar o Luiz Castro. A questão da multa rescisória do Luiz Castro com o Al Nassr da Arábia Saudita. Isso. O cara tem uma baita grana para receber até o meio do ano. Para receber, para ficar em casa. Sem fazer nada, sem ter pressão, sem ter cobrança. Ah, mas o cara pode optar porque ele engrena um trabalho. Vamos lá, gente. O cara deve parar para pensar o seguinte: peraí, se eu ficar em casa, eu vou ganhar o mesmo dinheiro ou mais do que eu ganharei se eu assumir um clube. Acho que é mais, se ele ficar em casa ele ganha mais. Se eu ficar em casa, no meio do ano eu tenho a janela europeia à disposição, se eu quiser voltar a trabalhar em Portugal, se eu quiser pegar algum time da Europa, e eu tenho uma segunda janela do futebol brasileiro, que nós vamos ter uma outra etapa de preparação para os times no meio do ano, que nós vamos parar o Campeonato Brasileiro por 1 mês para o Mundial de Clubes. Então, sendo assim, o cara também fala o seguinte: vou ficar quieto aqui no meu canto, vou ficar ganhando meu dinheiro, que dizem que é um valor aí próximo de R$4 milhões por mês. Por mês. Não vou me estressar. No meio do ano, se eu quiser voltar pro Brasil, eu tenho ali 1 mês para preparar o meu time durante o Mundial de Clubes. Se eu quiser ir pro mercado europeu, é o período que os técnicos vão ser contratados na Europa. Não, e até lá, até o Mundial, já caíram no Brasil 88 treinador. Já caiu o treinador do time, ele assumiu outro. Se bobear até o da seleção, né? Já caiu todo mundo. Então eu também tenho essa conta. A não ser, eu vou falar, a não ser que o Luiz Castro é uma mulher muito feia e chata, ele não tem, né? Não tem por que abrir mão desse dinheirão aí. Por tudo isso que você falou, mas seria outro grande nome, né? Outro nome muito bom, né? O Cruzeiro conversou com pessoas do staff do Luiz Castro hoje o dia todo. O Cruzeiro teve conversas com pessoas ligadas ao Luiz Castro hoje o dia todo. O Cruzeiro já tinha tido, você lembra que ontem nós falamos aqui? Foi, João. Que até disse isso, né? Fiz questão de dizer ontem, vou repetir hoje. Para aqueles que foram, aqueles ignorantes, mal educados, desrespeitosos, que foram para a rede social agredir o nosso Emerson Pansieri, quando ele trouxe a informação de que o Fernando Diniz estava demitido naquele dia 8 de dezembro, eu acho que não tem nada mais claro agora do que
a informação que você teve. Ele estava demitido, no dia seguinte desistiu de demitir. E agora concretizaram o que já estava certo desde o dia 8 de dezembro, né? Então, a informação que o Emerson Pansieri trouxe foi uma informação que à época foi passada pela direção do Cruzeiro. Pessoas da direção do Cruzeiro. Ali, ainda no vestiário, quando vocês estavam no vestiário, de qual estádio era? Foi do Alfredo Jaconi. Lá em Caxias do Sul. Último jogo do Brasileiro. Naquela semana, quando o Cruzeiro ia demitir o Fernando Diniz e desistiu, o Cruzeiro havia conversado ali com 2 técnicos. Com o Cuca e com o Luiz Castro. Então, o Cruzeiro já tem um namoro com o Luiz Castro desde dezembro. E esse namoro voltou agora. Mas o Cruzeiro enxerga essa dificuldade, que foi a mesma dificuldade que o Atlético passou. Que é de como resolver o problema do dinheiro que ele tem para receber do time lá na Arábia. Porque é mais ou menos o cara virar e falar o seguinte: ó, eu tenho mais 30 milhões para receber. Você quer me pagar como? Você quer me pagar à vista? Você quer pulverizar no meio do meu contrato? Você quer parcelar aí num crediário Casas Bahia, 10 sem juros? Como é que você vai pagar? Exato. Então esse é o problema. Aí outro nome que apareceu, o João, foi o do Carpini, que é o técnico do Juventude, do Vitória. Tinha sido técnico do Juventude na ocasião que o Cruzeiro... Do São Paulo depois. Me recordo que quando ainda era o Ronaldo, o gestor da SAF do Cruzeiro, ele estava no Juventude. E aí na época não rolou, não vingou, não deu certo. Tentou ele naquela época, né? Ele naquela época. Foi até uma informação que trouxemos aqui no Bastidores, que já tinha acabado de pipocar e a gente foi lá atrás e trouxemos naquela ocasião. É um nome que está no Vitória, é um nome que poderia agradar, né? Também nessa lista do Cruzeiro. Eu, depois do intervalo, quero a opinião do Alê sobre o Carpini, se seria uma boa, sobre o Luiz Castro, se seria uma boa. Quero as 2 opiniões depois do intervalo. Alê, me conte, o que você acha dos nomes que estão pipocando aí não do Renato Gaúcho? Olha, com todo o respeito do mundo ao Carpini, eu acho que para esse elenco do Cruzeiro, além de você ter conhecimento de futebol, e acho que o Carpini tem, você precisa ser maior que o jogador. Você precisa ser maior que essa boleirada aí, porque senão não vai dar certo. Tem que ser um cara que olhe nos olhos, olhe os caras de igual para igual. E o Carpini, ele só tem que ser véia de casa. É isso aí que você falou, isso aí. Tem que ser mesmo, com muita experiência, né? Foi isso que você quis dizer. Isso. Porque o Carpini, ele tem uma passagem por um clube grande, gigante, que é o São Paulo, que não deu certo. Que a coisa acabou não acontecendo. E no mais, se você pegar, e aí com todo o respeito do mundo, porque a gente tá falando do Cruzeiro, ele dirigiu Oeste, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária, Água Santa, o próprio Juventude, que tinha investimento modesto, o Vitória, que ele fez um bom trabalho, mas é muito diferente. Mas agora eu é que vou te fazer a pergunta. Ok. Tá cheio de técnico aí no futebol brasileiro que teve oportunidade nesses times aí lá da Europa e que chegam aqui falando enrolado, falando gringuês e peronossi, peroninovo, hora pois, e que todo mundo tem paciência. Esses larcamano aí, essas coisas aí. Ué. Mas que esses caras, um monte que tá aqui era da prateleira de baixo. A diferença é que o passaporte é estrangeiro, meu amigo. Isso aí acontece e eu também sou contra, mas nesse caso específico, João, nós estamos falando de muito cara gigante, né, no mesmo time, né? É a característica desse elenco do Cruzeiro. Você tem vários caras que eram os melhores dos seus times, ou foram em algum momento, né? Então, você precisa de um cara grande também, que tenha a condição de se impor, não só pelo conhecimento, mas pelo tamanho também. E eu acho que, por isso que eu falei que o Renato é um caso desse, o Luiz Castro é um caso desse também. Eu acho que é um cara que se enquadra nesse perfil. Você trazer um cara que tem potencial, mas que não está acostumado a lidar com esse tipo de jogador, eu acho muito complicado, viu, João? E tem uma informação nova chegando aqui de Portugal, né, Pansieri? Tem. Ô, João, a gente tem vários companheiros, né, na imprensa, até o Antônio Carlos Duarte, né, trabalhei com ele na Rádio Globo, na CBN, um profissional bem legal, né, um cara tem aí um trabalho legal que faz também em Portugal. Olha só, tem uma matéria de hoje do Record, né, jornal português, falando que Luiz Castro, ele desfez hoje alguns rumores
sobre as dívidas que o Al Nassr tinha com ele. Eu vou até abrir aspas aqui para o que disse o técnico, né, o Luiz Castro. A administração do clube cumpriu todos os meus direitos financeiros após minha demissão em setembro do ano passado. Processar o Al Nassr, isso é um boato que não tem qualquer base de verdade. O clube foi muito respeitoso e justo comigo. Trataram-me muito bem e só posso dizer coisas boas dele. Tá tudo resolvido. Aí ele até falou, né? Queria ter ficado mais na Arábia Saudita, gostou de representar o Al Nassr, de treinar alguns jogadores que são de extra classe, como o próprio Cristiano Ronaldo, e que o momento dele, o momento que o Al Nassr deu um passo concreto para retornar ao topo, coincidiu com uma solidez também do Al Hilal, né? Aí ele foi falando um pouquinho do trabalho dele na equipe árabe. Mas tá aí, uma parte que dizia que ele não tinha recebido uma grana, ele tá dizendo que recebeu. Eu vou ser sincero pelo que eu li aqui na matéria, de maneira muito respeitosa, e aí também é uma questão de interpretação de texto, de semântica, né? Eu não sei se quando ele fala que cumpriu tudo com ele... Verdade. Cumpriu todos os direitos e dentro dos direitos estão parcelas que vencem até o final do contrato. Exatamente. Isso é cumprir os direitos. Sim. Né? Ou se, não, já me pagaram tudo, não me devem nada, eu posso assinar com quem eu quiser amanhã. Então... Há uma diferença de interpretação. Exato. Olha, eu conversei com uma pessoa da alta cúpula do Cruzeiro que me disse exatamente essa frase. É o nosso nome preferido. Nos dedicamos hoje, após o não do Renato Gaúcho, falei por volta de 6h. Após o não do Renato Gaúcho, nos dedicamos a conversar com o Luiz Castro. Já tínhamos tido um contato com ele lá em dezembro, mas temos o mesmo problema de outros clubes brasileiros, como o Atlético, por exemplo, que é o que ele ainda tem para receber. Por então, essa matéria que está aqui no Record... Eu também tive essa impressão. Me passa a dúvida se ele já recebeu tudo ou se estão cumprindo tudo. Pelo que ficou nítido aqui na matéria, João, é que não tem débito, né? Não tem débito. Ele não tem débito a receber de coisa antiga, mas essa multa, então, tem uma grana a receber nessa... Se eu compro um carro em 10 vezes... Exato. Paguei as 3 primeiras parcelas e ainda faltam 7... Eu não tenho débito vencido, mas eu tenho débito a vencer. Então, não sei se o Luiz Castro considera que o fato de terem cumprido tudo, acertaram tudo, que não tem um débito vencido, mas eventualmente tem alguma coisa ainda a se vencer dentro do acordo que foi feito, dentro do contrato que foi feito. Eu fiquei com essa dúvida aqui pela matéria. Eu também fiquei. Aí, João, deixa eu trazer mais 2 nomes aqui, porque foram falados hoje. Fala, porque eu quero que o Ale comente os nomes. Tá. 2 nomes. Paulo Pezzolano. Esse nome não não entrou na lista do Cruzeiro. Não, ainda bem. Não entrou na lista do Cruzeiro. Porque muita gente falou, o Pezzolano. Não, o Cruzeiro não consultou, gente. O Cruzeiro não consultou o Pezzolano. O Cruzeiro não buscou o Pezzolano, né? Porque tem uma história, mas não teve consulta. E outro nome que me perguntaram muito também, hoje, de Pepa. Não teve nada de Pepa. Tá? Só pra deixar isso muito nítido, porque, né, às vezes soltam algumas coisas aí e não teve isso, tá, gente? Só pra gente trazer isso aqui. Vamos lá, então. Vamos pro que importa, que é o Luiz Castro. Seria uma boa, Ale? Eu acho que seria uma ótima. Aí você tá falando de um cara que tem capacidade, tem competência, já treinou muita gente gigante, né? Não precisa nem falar do último clube e quem que ele trabalhava lá, e eu acho que aí se encaixa no padrão, que é entender de futebol e ter esse tamanho, ter esse respaldo, que eu acho que os caras pipocam pra ele. Pega uns Larcamon desse aí, esses Pezzolano, os caras comem com farinha. De todos esses portugueses que vieram pra cá nos últimos 4 ou 5 anos... Pepa é bom. Tem 2 técnicos da prateleira de cima. 2 só. Com todo respeito à trajetória de todos. Um, Jorge Jesus. Do Brasil. E outro, Luiz Castro. 2, só 2. Inclusive o Abel Ferreira, que hoje é da prateleira de cimíssima no Brasil, não era da prateleira de cima no futebol português. Não era e continua não sendo. Não é. Ele não é tido em Portugal como... Ele nunca foi um Filipão, um Luxemburgo,
um Muricy Ramalho. Quem mais nós temos aí nos últimos anos? Porque ele estava trabalhando na Grécia antes de vir pro Palmeiras. Nunca foi, lá em Portugal. Nunca foi desses caras que, pô, esse é o cara. Ele foi a quinta opção do Palmeiras na época, né? O Palmeiras tentou outros nomes e ele foi na quinta. E continua sendo um técnico pouco conhecido, pouco repertoriado lá em Portugal. Ele estava na Grécia lá quando ele não fala grosso, né? igual ele fala aqui, não. Lá ele não fala grosso igual ele fala aqui. Lá ele ainda é aspirante a coisa maior. 2 técnicos só, de todos esses portugueses que passaram aqui pelo Brasil nos últimos anos, são literalmente da prateleira de cima, cara que quando cai técnico do Benfica, do Sporting, quando muda técnico da seleção portuguesa, só tem 2 dos que vieram pra cá que são falados: Luiz Castro e Jorge Jesus. O resto é nessa linha que eu falei aqui antes. É cara que não tem muito prestígio lá e que chega cheio de prestígio aqui. Não tô dizendo que não sejam competentes. O Abel, por exemplo, não era, né, da prateleira de cima lá, o que não tira a competência dele. Para mim, é o melhor técnico do Brasil nos últimos anos. São coisas diferentes. Ele aqui é dos melhores dos últimos anos, mas ele não era o cara lá em Portugal, nunca foi. Não, que eu tava falando dos estrangeiros que vieram recentemente pro Cruzeiro, aí Pesolano, Larcamon, o que eu mais gostei do trabalho, do estilo, não acabou não vingando, é do Pepa, que tá lá no Sport e tá muito bem. Eu acho que ele é o cara que mais me agrada, assim. Mas evidentemente que nós estamos falando de um outro patamar. O Luiz Castro é de um outro patamar. E seria um nome que inclusive foi pretendido por tantos outros, né? Tantos outros clubes, né? E aí, João, um outro nome, né, que foi falado hoje é o do Leonardo Jardim, que é outro português. Tá vendo como falaram nomes hoje? É importante a gente explicar. Vários nomes. Vai chegar no apito final, nós ainda vamos estar falando nome aqui. Nós vamos pedir a licença. Quem é, ô Cirilo? Senhor Valdemar. Esse aí não, né? Como é que é? Fora, abre aí. Por quê? Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Não! Fora, Valdemar! Fora! Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma história. É maravilhoso. Então, assim, outro nome que foi falado foi esse, João. Mas esse realmente busquei alguns detalhes que disseram que corre por fora, que não tem muita coisa ainda quente. Acho que o nome mesmo que pega, né, desses todos que nós falamos é o do Luiz Castro, né, pela até a sua apuração. E aí tem essa questão desse débito a receber, dessa grana a receber, pelo que a gente entendeu aqui da matéria do Jornal Record de Portugal, é que ele não tem nada vencido, né? Que o time árabe tá pagando ele direitinho. Mas vamos ver. O Cruzeiro atrás desse treinador. Uma coisa certa, pra quinta-feira vai com o Wesley Carvalho. Deixa eu só trazer um recado aqui. Nós estamos falando de viagem. Eu só recebi aqui uma mensagem. Eu não sei quem mandou, rapaz, porque não tá registrado aqui o nome. Peço desculpa a pessoa que mandou. Mas tá falando aqui que o Alex seria um bom nome para o Cruzeiro, o talento. Foi técnico do Curitiba, né? Agora foi técnico da base do São Paulo, Alex. São Paulo, foi do Avaí também. Do Avaí, desculpa. O Curitiba foi jogador. Foi técnico do Avaí e agora tá no futebol turquês. Eu acho que é uma coisa inevitável. Antalyaspor. É inevitável na história do Alex. Em algum momento o Alex será técnico do Cruzeiro. Não sei se nesse momento, não sei se já está na hora dele ser, mas um dia o Alex será. Toda a história que ele tem, é um cara fora da curva, diferente, inteligente. Acho que será um grande treinador de futebol um dia. Acho que isso é inevitável em algum momento da carreira do Alex. Você sabe que ele, não sei se falei isso pra você, mas ele passou, não sei se passou muito perto, mas ele, assim, deu uma resvalada no futebol mineiro aqui como treinador, na época que o Atlético tava fazendo ali, ó. Sim, lembra? Você falou isso aqui no ar. Quem mandou aqui foi o Willer, lá da obra Coping. Grande abraço, obrigado, viu? Aí, ó. E ele tá se preparando muito. Inclusive, ele ficou muito decepcionado com o que ele viveu no Avaí, que foi a primeira equipe profissional que ele trabalhou. E aí resolveu ir lá pra Turquia, que a coisa é um pouco diferente. Lá também ele é um ídolo, né? Muito grande e não sei se... Ele foi demitido no início de janeiro, né? Ele foi demitido do Antalyaspor no início de janeiro. Vamos pro intervalo, que a Juninha já tá sinalizando ali no apito final, você traz o restante do catálogo telefônico. Na mesa redonda. Na mesa redonda, então, daqui a pouco segue o catálogo telefônico.